Por quê? Parabéns aí pra vocês que queriam picanha! O que o Putin vai fazer? Todos os países do mundo subindo juros, estão enterrando Bitcoin. Você viu? Não é apenas uma escola para traders. Ele é simplesmente uma necessidade para o mercado financeiro brasileiro, para os traders e investidores de varejo, iniciantes, amadores. Ele é uma necessidade. Bom dia, galera de Ogroflix. Sejam todos bem-vindos ao Morning Call do Projeto Os 10%, o Morning Call do time Ogro, o Morning Call mais assistido, transmitido do Brasil. O ano está começando finalmente, mas no caso já começou semana passada, né, com cara de ano velho, já tinha gente, né, comentando, putz, tá foda esse ano. Pô, mas hoje é ainda 5 de janeiro. Muita gente aplaudia o discursinho lá, cretino do Trump de America First, né? E aí fragilizou a OTAN, saiu de acordo transpacífico, deixou toda aquela região ali da Ásia ao Deus dará para a China aproveitar e passar a mão. China foi para a África, foi para o Oriente Médio, ou seja, aquela política de America First só fortaleceu a China, além da guerra comercial que ele começou com a China. Então, o mundo está colhendo agora os frutos dessa política, e com isso está havendo um alinhamento muito forte da China com a Rússia. A China, pela primeira vez, explicitamente, né, deu o seu apoio. A gente já sabia desse alinhamento da China com a Rússia, mas a China deu o apoio, Xi Jinping pessoalmente, apoio aí formal aí para a Rússia. Não significa que esteja apoiando uma invasão da Ucrânia, mas apoiou todo o discurso da Rússia de que a OTAN não pode, não deve se aproximar da Rússia, que tem que abandonar o discurso ideologizado de OTAN versus a Rússia, etc. E a mensagem, né, final foi que a Rússia e a China estão fazendo um pacto sem limites. Sem limites. Tudum! Fala, galera, tá começando então o evento Tornando-se um Trader Profissional. Bom, eu imagino que alguns de vocês talvez não me conheçam ainda, então acho que é importante eu me apresentar. Meu nome é André Machado, sou conhecido como Ogro de Wall Street, apelido que minha esposa me deu num dia que eu estava operando dólar, mas isso é uma história que eu conto em outro momento para vocês. Qualquer coisa vocês procurem no Ogroflix o porquê desse apelido, tá bom? Mas segue o baile. Fala, galera, hoje é dia 6 de junho de 2022. É um dia que se repete todos os anos e todos os anos eu lembro deste dia aqui. Dia da libertação, ou no caso, o dia do início, né, da libertação da Europa do jugo nazista. Foi o dia que os aliados desembarcaram no norte da França, mais especificamente na Normandia, e ali aconteceu a maior operação anfíbia da história, o maior desembarque anfíbio da história, sincronizado com bombardeios aéreos, tropas paraquedistas saltando atrás das linhas inimigas. Foi uma das operações com mais variáveis para dar tudo errado. Estive pessoalmente na praia de Omaha há exatos 20 anos atrás, em 2002, eu estava chorando, né? Porque eu chorava tanto, porque eu chorei na praia e chorei, obviamente, no cemitério. Mas no cemitério foi bem interessante, né? Porque eu já estava naquele molde assim, contemplativo, né? Caminhando entre as alamedas com as cruzes e lendo o nome do soldado, né? Que as cruzes tinham o nome do soldado e a idade, né? Nome e a posição, né? Soldado, sargento, ou oficial, por exemplo. E tinham as cruzes, né? Com esses dados e a idade de cada um. E a data ali, 6 de junho de 44. Alguns dias depois, 7, 8 de junho, nos dias seguintes ao desembarque. É o grosso justamente no dia 6. Eu lendo. E de repente,
eu vejo uma frase de um cara assim, tá, o nome do cara é, sei lá, um nome qualquer americano, John, 18 anos, 6 de junho de 44, soldado. Por quê? Ponto de interrogação. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, na hora que eu li o porquê, né? Saiu daquele contexto de essas frases quase chavão, né? Pô, lutou para proteger o seu país, lutou contra a tirania, morreu pela pátria. Cara, 18 anos, 19 anos, 20 anos. Pô, meu filho tem 17, né? Para mim é uma criança. Por quê, né? Tanta gente. 10 mil jovens morreram ali naqueles dias, né? Esse evento, como se aproximava do dia 6 de junho, eu consegui a concordância do meu time para que a gente adiasse ele por alguns dias para que coincidisse com o dia 6 de junho, o dia D. Porque eu queria que vocês entendessem que esse evento pode ser o seu dia D também. Pode ser o dia que você vai realmente salvar aí a sua carreira, o seu sonho, o seu projeto de ainda ser um trader profissional. O pessoal acha que vida de trader é tirar foto em Dubai, ficar tirando foto com carro importado, né? Não, a vida de trader beijo pra Gra também. Sair pra levar a filha para fazer luzes, tomar sorvete no meio da tarde com o filho mais novo, jogar videogame, isso que é vida de trader. Isso que é vida. Tá certo. Obrigada, André. Beijo para você. Beijo, tchau, tchau. Até mais. Tchau, obrigada. Grande André Machado. Muito boas análises do André, né? O André, ele fala realmente o que precisa ser falado. Muitas vezes a gente vê que tem muita gente aí em cima do muro, né? Não tem coragem de falar. O André sempre trazendo análises importantes e sem viés político, né? O André, ele é muito crítico para ambos os lados. Inclusive, tem gente que critica ele aqui no chat, mas quando precisava criticar lá atrás Bolsonaro, quando teve a PEC dos precatórios que empurrou, ele foi o primeiro a criticar também, né? Sem ideologia e sim com racionalidade, pensando justamente nas consequências. Apesar da gente estar ouvindo, né, por exemplo, a Janet Yellen, ex-presidente do Banco Central, atual secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a gente está ouvindo o Jerome Powell tentando, né, conduzir uma política de aumento de juros sem que leve os Estados Unidos para a inflação, isso é quase impossível. Eu de cabeça não lembro na história se alguma vez isso foi possível. Por quê? Porque principalmente pelo fato dos Estados Unidos estar em pleno emprego, né? O salário do McDonald's dobrou de valor em um ano e mesmo assim não conseguem preencher as posições lá nos Estados Unidos, né? Então está com pleno emprego, e o pleno emprego faz o quê? Faz aumentar salário, aumento de salário, que inflação de serviços é a mais difícil de derrubar, né? Porque você só consegue derrubar salário realmente com recessão, com demissões e aí novas contratações. Quando a economia voltar a subir, novas contratações, dessa vez mais baixa, com salários mais baixos, por conta da recessão que gerou demissões. Então, infelizmente, é economia. Aqui não é um canal de sociologias e de assistência social para o pessoal ficar chocado. É economia. O aumento de juros é para diminuir consumo, diminuir, por exemplo, construções, né? E a gente está falando aqui de construções, uma das maiores empregadoras do país, né? A área de construção civil, montadora de consumo de carro, os juros ficar mais caro, o carro fica mais caro de financiar, também menos carros, os maiores mãos de obras, né? Se você olhar o setor automotivo como um todo, desde montadoras até autopeças, uma indústria super intensiva de mão de obra. Aumento de juros gera desemprego que reduz o consumo, né? Seja porque a pessoa está desempregada, seja também porque o próprio juros torna tudo mais caro, financiamento mais caro, de linha branca, para quem não pode pagar à vista, a um automóvel ou uma residência. E apesar do Jerome Powell vir dizendo que estão trabalhando, e ontem ele até comentou isso, não é ainda impossível, né, fazer um soft landing, ou seja, ele ainda fala que vão tentar fazer um soft landing, mas o que é um soft landing? É aumento de juros sem provocar recessão. Mas é muito difícil, galera, e é isso que a gente tem que ter em mente, a gente tem que ser pragmático. É claro que humores, né, o tal do wishful thinking, que a gente fala tanto, eu falo muito aqui no Brasil isso, de que a bolsa, não só a brasileira, mas a bolsa americana,
Na verdade, os investidores em geral, sejam institucionais ou de varejo, como nós, traders de varejo, eles sempre tentam olhar o lado meio cheio do copo. Não sei se é uma coisa atávica, ou seja, que a gente tem por natureza. Inclusive, o Daniel Kahneman fala muito isso. A gente, quando está investindo, né, está numa posição, a gente sempre rejeita os sinais negativos e fica buscando confirmação através de poucos sinais positivos que a gente encontra num ambiente bastante desafiador, bastante negativo, como é o atual. O ambiente é muito negativo, a política monetária é contracionista, a curva de juros do Fed, que é um indicador que sempre indicou recessão no futuro, está negativa, ou seja, indicando recessão, mas não estamos ainda em recessão nos Estados Unidos. Bom dia, rapaziada. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia não, bundinha na parede, galera. Hoje é o último dia do segundo turno e o Super Mario prometeu, dependendo de quem vencer, ele vai fazer um strip com polidense aqui ao vivo, certo, Mário? Saudações rubro-negras, somos tricampeão das Américas, 28% das urnas já apuradas, Bolsonaro com 51,10%, Lula com 49%. 2% de diferença, e vamos esperar aí principalmente as urnas do norte e nordeste, né? Talvez um pouco de centro-oeste, é onde talvez possa dar o estresse aí nessa reta final. Vamos ver, 30% das urnas apuradas. Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Parabéns aí para vocês que queriam picanha! Vamos ficar só com as primeiras 2 sílabas, tá? Não queria jogar água no chope já de largada, mas vocês vão ficar só com as 2 primeiras sílabas. Não vai ter o nhá. Boa noite, Ogropiras! Hoje vamos falar de alguns setups, né? Eu não gosto muito desse nome, mas é o nome, é como eles esculhambaram tanto esse termo nas redes sociais, nos YouTubes da vida, que eu fiquei cabreiro, né? Talvez uma das coisas mais importantes, acho que é a mais importante depois de gestão de risco, técnicas de stop, né? De se dominar técnicas de stop, porque e isso é um ponto que eu acho que nesse caso eu sou bem mais objetivo até do que as entradas. Olha aqui o porquê, né? O porquê de FIBO ser tão importante para mim, né? Aqui o Dolinho, ele fez essa consolidação aqui, ele fez esse recuo aqui, né? Chegou a armar esse pivô de baixa aqui, tá? Que não foi acionado, né? Na hora que ele perdeu esse fundo, você espera um pullback e depois rompendo a mínima. Isso não aconteceu, ou seja, ele perdeu o fundo. Eu vou começar até a rabiscar aqui, não reparem. Então, por exemplo, né? Aqui, ó, aqui eu tenho um topo. Aqui eu tenho o topo mais baixo, opa, armou pivô de baixa, né? Eu já tinha deixado um fundo aqui. E aí aqui, ó, exatamente quando rompeu essa mínima, ele confirmou um pivô de baixa. Aqui ele confirmou um pivô de baixa. Como é que funciona a entrada, né? Eu sempre tinha um pivô de baixa, eu entrava, acabou, metia a venda aqui. Mas como um stop de uma entrada dessa, teoricamente, mas eu, por conta até de mão pesada, eu nunca fiz dessa maneira e sempre achei mais interessante no meu caso, e aí é que é igual o cu, cada um tem o seu, fala, rompeu, legal. 2/3 das vezes faz pullback. Então, espero o pullback, quando passou a mínima daqui, aí eu entro. Então, o que acontece? Esse candle abriu aqui, né? Esse brancão grande que voltou, ele abriu aqui, começou a subir, eu estou naquela expectativa de ser um pullback, né? E uma ordem de venda aqui. Só que nesse caso ele foi embora. Então, não deu entrada, né? Não deu entrada. Quando acontece isso, o que eu falo? Esse pivô de baixa foi anulado, não temos mais um pivô de baixa, tá? E aí a gente fica esperando
a próxima entrada.